Bem-vindos ao quarto episódio do quadro Na Mira do Milhão, investindo somente R$3.000 por mês. Então, nesse episódio eu vou te atualizar sobre o meu portfólio e eu vou te mostrar quanto tempo eu acho que vai demorar para eu atingir esse milhão. Mas lembra que esse conteúdo é meramente educacional. Tu não precisa imitar o que um cara aleatório aqui no YouTube faz. As decisões que tu toma com o teu dinheiro é somente tua responsabilidade. Então, antes de continuar esse vídeo, dá uma olhada nesse disclaimer e bora pro conteúdo. Beleza, então esse mês a compra que eu fiz foi da ação da Metaplanet, que é uma empresa de tesouraria de Bitcoin no Japão. E tá aqui o print da ordem. Eu comprei 300 ações da Metaplanet a um preço de 373 ien por ação, totalizando então 3.000 e poucos reais. E a situação atual do meu portfólio está assim, 28.700 reais. E até o presente momento, se eu não tivesse investido nada, eu teria 40.700 reais. Então eu ainda tô 12.000 no prejuízo. Mas isso não me afeta em nada. Se o preço das ações que eu tô comprando caem, eu vou continuar comprando elas, porque eu acredito no longo prazo dessas ações, e tu sempre precisa investir em ações que tu se sente confortável segurando elas por 5 anos, 10 anos, 20 anos ou até mais. Sempre tenha esse tipo de mentalidade. É exatamente esse o tipo de mentalidade que eu tô tendo investindo nessas ações aqui. E essa aqui é a distribuição da minha carteira. Então eu tenho 1.000 ações da Metaplanet, 16 ações da Strategy e 122 ações da Strive. Então são 3 ações de tesouraria de Bitcoin. E na minha opinião são ações extremamente desvalorizadas hoje em dia. Esse ainda é um conceito muito novo. E para ter um objetivo de atingir R$1 milhão investindo somente R$3.000 por mês, que o objetivo desse quadro é chegar em 1 milhão, não tendo tanto poder de compra assim. Esse é o real objetivo desse quadro. É mostrar que é possível sim atingir R$1 milhão sem ter tanto poder de compra. O que significa que qualquer pessoa consegue atingir isso. A única coisa que é preciso é identificar ações com alto potencial e ter disciplina e continuar investindo mês após mês, mesmo estando no prejuízo no início. Essa é a parte mais difícil. É se acostumar com volatilidade. E de fato eu quero volatilidade, porque volatilidade é vitalidade. O objetivo dessa carteira aqui é crescer o patrimônio e não proteger o patrimônio. E esse indicador aqui mostra a volatilidade de alguns índices que eu separei aqui, como a Strategy, que é essa linha vermelha, o Bitcoin, essa linha laranja, o ouro, essa linha amarela, e o S&P 500 é essa linha verde. E tu já pode ver de cara que o S&P 500 e o ouro, eles têm uma volatilidade muito baixa comparando com o Bitcoin e a Strategy. E a Strategy superou a volatilidade do Bitcoin lá em 2020, quando eles começaram a adotar essa estratégia de tesouraria de Bitcoin. E desde então, essa linha permaneceu acima da linha do Bitcoin. E é o que eu acredito que vai continuar. Por isso que eu estou comprando ações de tesouraria de Bitcoin ao invés do Bitcoin em si, porque eu acredito que elas têm um potencial maior de valorização daqui para frente. Mas eu ainda recomendo tu ter Bitcoin. De fato, na minha carteira pessoal, mais que 80% do meu patrimônio é em Bitcoin separado em cold storage, onde ninguém nunca vai conseguir botar as mãos. Mas nessa carteira aberta aqui, eu tô focando apenas em retorno. É por isso que eu tô só comprando aqui ações de tesouraria, por causa da volatilidade amplificada que elas têm. E se eu comparar agora o Bitcoin com as 3 ações de tesouraria que eu tenho na minha carteira, olha só a diferença. Agora é o Bitcoin que tem a linha menos volátil, como tu pode ver aqui, que é ainda essa linha laranja que tu tá vendo aqui abaixo. Depois vem a Strategy, que é a linha vermelha, depois a Metaplanet, que é essa linha azul, e é a ação que eu comprei esse mês, adicionando na minha carteira, e depois a Strive, que é essa linha roxa, que também é uma outra empresa de tesouraria de Bitcoin. Então, se eu investisse R$3.000 por mês esperando um retorno similar ao ouro ou S&P 500, que tem um crescimento anual composto de 15% ao ano, eu demoraria 11 anos e 5 meses para atingir R$1 milhão. Então, em um ano eu teria 38 mil, em 5 anos eu teria 258 mil, em 9 anos eu teria 626 mil e em 11 anos e 5 meses eu teria atingido R$1 milhão, investindo um total de R$411 mil nesse caso. Mas eu não quero esperar 11 anos para atingir esse R$1 milhão, porque ninguém vai me aguentar 11 anos atualizando esse quadro aqui mensalmente. E eu também não acho que essa minha carteira vai ter um crescimento anual composto de 11%, como foi do ouro e do S&P 500 na média nos últimos anos. Se a gente pegar um crescimento anual composto de 50%, que seria mais parecido com o Bitcoin nos últimos anos, que teve um crescimento anual composto de 50% a 70% ao ano nos últimos 5 ou 6 anos, a história já seria um pouco diferente. Investindo R$3.000 por mês, em um ano eu teria
teria R$43 mil, em 3 anos eu teria R$207 mil, em 5 anos eu teria R$575 mil, e em 6 anos e 3 meses eu atingiria R$1 milhão nesse caso. O que é praticamente metade do tempo, comparando com a simulação anterior, de 15% ao ano. E eu teria investido um total de R$225 mil, ao invés de R$411 mil no exemplo anterior. Mas lembra que as empresas de tesouraria de Bitcoin, elas são Bitcoin amplificado, elas têm mais volatilidade que o Bitcoin. Então é natural assumir que elas vão crescer mais que o Bitcoin, se o Bitcoin continuar crescendo a partir daqui, que é obviamente o que eu acho que vai continuar acontecendo. Então, se o Bitcoin continuar crescendo daqui, nos próximos 5 anos, por exemplo, há um crescimento anual composto entre 30% e 50%, por exemplo, as ações de tesouraria de Bitcoin vão crescer mais. Talvez 2 vezes mais, 3 vezes mais, 5 vezes mais, isso ninguém sabe. Mas eu vou considerar o dobro nesse caso. Então, o exemplo anterior era de 50% ao ano, e agora vamos considerar, então, um crescimento anual composto de 100% ao ano. Então, nesse caso aqui, em um ano eu teria R$50.400, em 2 anos eu teria R$151 mil, em 3 anos eu teria R$353 mil, e em 4 anos e 5 meses apenas eu teria R$1 milhão, investindo R$3 mil por mês, esperando um crescimento anual composto de 100% ao ano nesse caso. Então, no primeiro exemplo, eu demoraria 11 anos e 5 meses investindo no ouro e no S&P 500. No exemplo 2, eu demoraria 6 anos e 3 meses investindo no Bitcoin. E aqui no último exemplo, eu demoraria 4 anos e 5 meses apenas, que é 50% a menos do que no último exemplo. E a maior questão é, será que as empresas de tesouraria de Bitcoin vão ter um crescimento anual composto próximo a 100% ao ano? E a resposta é, na minha opinião, provavelmente sim, porque elas são um conceito muito novo. Isso é como comprar a Amazon lá em 2001, ou o Bitcoin lá em 2011, ou até mesmo a Nvidia há 5 ou 6 anos atrás. Se tu tivesse comprado esses ativos bem lá no início, com certeza tu teria um crescimento anual composto de 100% ao ano ou até mais do que isso. Então o objetivo aqui é identificar uma empresa inovadora bem lá no início e investir nela porque tu acredita no potencial dela. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. E se tu quer acompanhar os próximos capítulos desse quadro Na Mira do Milhão, para ver se eu tô certo ou se eu tô errado, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal para não perder as próximas atualizações. Por esse vídeo era isso, eu te aguardo no próximo.